Olá, estamos chegando aqui mais uma vez pela TV Sete Lagoas, nosso programa Santiago Entrevista, uma edição especial. Nós estamos em horário diferente, com um tema diferente, ocupando aí também a quarta-feira e o domingo. A gente sempre com o programa também pelo YouTube. É um prazer estar com você. A gente hoje vai falar de uma coisa muito interessante que a maioria dos brasileiros, vamos dizer que pelo menos 98%, não vou dizer que 100%, né? Tem muita gente que não gosta também, mas 98% dos brasileiros gostam, que é cerveja. Vamos falar um pouco de cerveja, vamos falar de um movimento muito bacana aqui em Sete Lagoas e vamos falar também de um grande evento que eu acredito que várias pessoas vão querer participar, porque é um evento gratuito e com certeza vai ser uma grande confraternização, vai ter muita cerveja, né, para experimentação, muita música e a gente está aqui com a intenção de divulgar e fazer com que você, que é nosso telespectador, possa participar. Nós estamos recebendo aqui, em ordem aqui, o Marcílio Guedes, né? O Marcílio é um advogado cervejeiro, olha que beleza, né? O Marcílio, ele é formado em advogado, mas tem aí também a sua especialização aí na área da cerveja, a cerveja artesanal. Ele que é sócio aí também, vai falar da empresa que ele é sócio, a palavra aqui está um pouco difícil de ler. E também aqui o André já é conhecido meu, é de longa data, é um grande músico aí na cidade de Sete Lagoas. Obrigado. Toca muito bem, canta muito bem, e ele também é um cervejeiro, fundador aí do grande movimento que a gente vai falar sobre ele aqui, vou deixar para ele falar, que é um movimento aí de cervejas artesanais, e uma ideia bacana que está surgindo aí aos poucos, está crescendo na nossa cidade, e é bom que a gente fale sobre isso também aqui na TV Sete Lagoas, que a gente gosta de falar de tudo aqui. Começa com quem, gente? Com o doutor? Pode ser com o doutor? Pode ser comigo. Quem é mais velho? Quem é mais velho? André, então é com você, André. Pô. Então foi. Santiago, é um prazer estar aqui no seu programa hoje. Obrigado por ter nos recebido aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o movimento Homebrew Sete Lagoas. Aí que está a palavra difícil. Homebrew que fala, é? Homebrew Sete Lagoas. Tem uma pronúncia aí. Na verdade. Aí tem pessoas que se... Aí tem uma pronúncia que chama Homebrew Sete Lagoas. Sim, é que, na verdade, o que acontece? Nessa área, alguns termos, eles são americanos, né? Por que são americanos? Porque é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, de revolução cervejeira, há mais ou menos 25 anos atrás. E a gente acaba importando isso para cá. Então, geralmente as pessoas chamam de homebrew, que é a forma que escreve, que significa cerveja caseira. Mas um dia um aluno nosso, o Adilson, do Lab Idiomas, explicou que é homebrew Sete Lagoas. Homebrew. Mas se você quiser falar homebrew ou homebrew por aí, vai estar certo. O importante é estar no meio da cerveja artesanal, não tem problema. Ô André, você prefere homebrew ou homebrew? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Porque não adianta eu chegar para uma pessoa e falar homebrew. Aí, mas o que é homebrew? Eu conheço homebrew. Então, assim, a forma de tratar vai muito. Não vou ficar corrigindo uma pessoa. Se ela chegou e falou comigo uma coisa, eu não vou tentar corrigir. Então vamos conversar, porque o interessante, como o Marcílio disse, é o assunto em comum, que é a cerveja. Eu gostei do homebrew. Homebrew. Não sei porquê, mas deu uma ideia assim de americanizado, né? Uhum. Homebrew realmente, né? Agora vamos apresentar, já que você já começou, né, Marcílio? Advogado, especialista em cerveja, que beleza, hein? Sim, na minha profissão, na verdade, eu sou pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Coimbra, né? É uma outra área. Só que eu sou apaixonado pelas cervejas artesanais e comecei como aluno do homebrew, na verdade, e comecei a aprender a fazer cerveja, e a amar, e a gostar muito. Pela minha empolgação, eu chamei a compor esse movimento, né, que pode ser chamado de uma empresa, mas é um movimento também de fomento à cerveja artesanal, né, e cada vez mais fui me especializando. Hoje eu estou me pós-graduando na área, em tecnologia cervejeira, né, eu aprendi processo, análise sensorial, reaproveitamento dos resíduos, aí a questão virou profissional já, né? Certo. Você iniciou um movimento, mas como é que você entrou na área da cerveja? Então, o que acontece? A cerveja artesanal, né? 5 anos atrás, eu e atualmente meu sócio da Mal Cervejaria, que é o Márcio, a gente trabalhava em uma loja. Na época, foi quando eu te conheci, na época. A gente começou a ter interesse por cervejas especiais, a gente começou a estudar um pouco, ver sobre isso. O Márcio foi para São Paulo, fez um curso de sommelier de cerveja, eu fiz alguns cursos de cervejeiro caseiro, e a gente começou a pegar e procurar ver o que era isso. Chegou um ponto que a gente começou a querer fazer cerveja, juntamos uma turma que eram amigos de infância, era uma turma de 10 pessoas,
e a gente criou o que nem era a MAL na época, se chamava Puritana Artesanal. Era um grupo de amigos de infância que se reuniam para beber cerveja. Então a gente começou a fazer cerveja, só que essa galera era difícil de todo mundo encontrar sempre, aí uns ficavam mais por conta de fazer cerveja, outros faziam participação só quando ficava pronta. E chegava uma época que a gente procurava mais pessoas aqui dentro de Sete Lagoas para entender um pouco mais, ou então dividir conhecimento, e a gente não tinha isso. Aí a gente pensou, poxa, vamos tentar criar um movimento aqui na cidade. Aí foi o que aconteceu no final de 2014. Foi a criação do Homebrew Sete Lagoas. As redes sociais ajudaram nisso? Demais da conta. A gente agora começou, a gente tem... hoje tem Facebook, hoje WhatsApp, tem Twitter, demais, WhatsApp. Né? Então a gente foi pegando isso, foi começando a entrar, falar com o pessoal sobre o assunto. E a gente viu a necessidade, o pessoal sempre chegava e falava assim, pô, eu quero experimentar a sua cerveja, quero experimentar a sua cerveja. A gente tinha um equipamento muito pequeno, que à medida que foi crescendo, a gente foi comprando equipamentos maiores. No começo era aquela coisa, vamos fazer cerveja, metade a gente toma, metade a gente divide com os amigos. Só que estava vindo gente demais e não sobrava cerveja pra gente. E aí eu falei assim, não, vai começar, uma hora tem que dar uma crescida. E a gente falou assim, vamos dividir, porque agora só a gente fazendo não dá, vamos chamar mais gente para ver se faz, porque aí todo mundo divide com todo mundo. E foi onde começou o Homebrew, foi nisso aí. E você, Márcio, começou como? Eu fui aluno da segunda turma que eles fizeram, teve a primeira, a data não podia ir. Aí na segunda turma eu fui, inclusive cheguei atrasado, né? Foi. Eu tive um problema, não acordei, eles me ligaram, mas eu aproveitei até o final e fiquei apaixonado. Fiquei tão apaixonado que o próximo curso foi na minha casa. Eu chamei para fazer na minha casa, as pessoas Exato. gostaram muito. E eu entrei de vez pro movimento, comecei a fomentar. Você falou de rede social, eu tenho um bom conhecimento dessa parte, comecei a divulgar, a fomentar, ajudar a crescer o movimento por pura paixão. Porque aí pensa, paixão porque você gosta de beber muito? Não, não é isso. É que a cerveja artesanal ela é muito mais do que a gente pensa numa cerveja comum. Ela é um elemento gastronômico, é um elemento cultural. É apaixonante. Quem conhece a cerveja artesanal realmente se apaixona, entendeu? Aí eu entrei nesse momento, no segundo curso, que foi há mais ou menos um ano e meio atrás, um ano atrás, né? Muito bacana. Aí você também virou cervejeiro. Sim, também virei cervejeiro. Produzo cerveja e não só produzo, como estudo isso aí. Eu virei um estudioso das... Inclusive é interessante esse termo, das craft beers. É outro termo americano, que não quer dizer apenas cerveja artesanal, mas também cerveja especial. Lá não fazem essas divisões, não. São cervejas com uma qualidade gastronômica maior. Quando eu falo gastronômico, por quê? Porque a gente encara essa cerveja da seguinte forma, a gente usa as 5 visões para poder degustar essa cerveja. A gente vê ela, vê a cor, vê o nível do colarinho, né, como é que tá a espuma, a gente sente o cheiro para ver como é que tá. Tem cheiro de maracujá, pode ter cheiro de banana, pode ter cheiro de cravo, pode ter cheiro de manteiga, que dependendo da cerveja é bom ou é ruim. Cheiro de couro. Cheiro de couro, de cavalo, dependendo das leveduras, dependendo de uma série de questões que ocorrem no meio do produto ou de insumos. Um malte faz um determinado cheiro, um determinado sabor, né? Aroma, na verdade, melhor essa palavra. Outro malte faz outro, uma levedura muda, toda essa questão. É uma arte mesmo, né? Além da questão do olfato, tem o paladar, que todo mundo sabe, mas o paladar não é só beber, é colocar na boca, sentir a textura da cerveja, sentir a densidade, a carbonatação. E se parar para reparar, você vê a diferença entre um e outro, entendeu? É realmente muito interessante. O amargor, que a gente que é cervejeiro há mais tempo, adora amargor, que vem do lúpulo, a gente é fascinado com isso. Exato. Né? No começo tem a dificuldade pessoal. Tem dificuldade. Costuma. Porque a gente foi condicionado a tomar cerveja tradicional, as mainstream, que são as tradicionais marcas que a gente encontra no mercado, a vida inteira. São cervejas que davam uma carga muito baixa de malte, levam adjuntos cervejeiros nela, muito pouco lúpulo. Então você não tem essa questão do país, ele nunca ajudou, igual se for pegar a Alemanha, pega Irlanda, República Tcheca, Estados Unidos também agora. Estados Unidos hoje é uma escola cervejeira, então assim, é fantástico. Isso é fantástico. Eu até assisti, tem um programa, não lembro o canal desse aí, não sei se é o Ru, alguma coisa assim, é um programa de cervejeiros, né? E ele foi visitar o pessoal no Chile, onde eles produziam uma cerveja de milho, né?
eu não lembro o nome, e ele queria saber como é que funcionava e tal, quer dizer, é uma cerveja que tem até um espectro cultural. Sim. Né? E ele foi descobrir como é que funcionava e tal, e foram produzir também a mesma cerveja. Quer dizer, uma cerveja feita de milho, né? Então, quer dizer, são vários tipos de cervejas, né, que, no caso, sendo artesanal, são produzidas diferentes. Eu queria que você me explicasse nesse sentido. É possível você, lá dentro de um estudo que você faz, produzir cervejas diferentes? Você mesmo produzir? Com certeza. Hoje, se for Porque pegar... eu falo assim, vamos supor, a gente tem algumas cervejas, vamos colocar aí, algumas cervejas que elas têm umas características diferentes. Mas vamos dizer assim, que a cerveja seja mais forte ou mais fraca, só para a pessoa entender, né? Você pode, através do serviço artesanal, estipular que você vai produzir uma qualidade de cerveja, vamos supor que você vai ter ali tantos litros de uma cerveja, tantos litros de outra, quer dizer, colocar características diferentes e talvez até inventar alguma coisa que você queira agregar na sua cerveja ou não? Demais. Quer dizer, é livre, né? Porque o que acontece? Cervejeiro caseiro hoje, ele não tem aquela coisa de ficar preso, ele não precisa ficar preso. Hoje você pode fazer uma cerveja, um exemplo é a cerveja de trigo, que é uma cerveja que quem começa a entrar no mundo das cervejas especiais, começa tomando uma cerveja de trigo. Eu não vou citar marca, mas o que acontece? Igual a nossa cerveja. Ela utiliza, na fórmula dela, flor de camomila. A gente já usou semente de coentro em outras que a gente fez. A gente já usou... Gente, é tanta coisa que dá para colocar na cerveja. Pimenta rosa. Pimenta rosa. Dá para você colocar noz moscada. Então, assim, você não precisa de ficar preso. Então você tem um sabor diferenciado dependendo daquela forma que você cria. E são vários estilos de cerveja. Hoje tem mais de 200 estilos de cerveja classificados. E eles são divididos em 3 tipos. São as ales, são as ales e Oi? Isso. A ale, ale e as lambics, que são cervejas que têm fermentação espontânea. E nisso aí é uma gama de estilos de cerveja muito grande. Hoje o Brasil, se pegar cervejas comuns, são classificadas como American Light Lager. Só que existem vários outros estilos de cerveja. Hoje, agora a pergunta que não quer calar, né? A cerveja artesanal é mais gostosa do que a cerveja normal? Nós somos suspeitos para falar. Falando nisso, nós somos apaixonados. Mas eu falo o seguinte, pessoas então me fala assim, vocês compram cerveja normal ou só tomam artesanal? Pra te falar a verdade, ultimamente pouco. E a gente até conversa sobre isso. Vai tomar uma normal? Pode ser qualquer uma. Pode ser a mais barata que for, porque pra gente vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa. A gente não vai vacinar porque... Então vamos colocar aqui, cervejas Brahma, Skol, Antártica, o que mais? Kaiser, não sei o que. Zero. Se você tomar, é tudo a mesma coisa. Tem diferenças mínimas, são mínimas. Que diferença As diferenças são mínimas. É de sabor, alguma coisa, mas é muito pouco. Porque hoje, o que acontece? Igual eu te falei, são mais de 200 estilos. O pessoal pega e fala assim, é totalmente diferente a Skol de Brahma, de Antártica, de Kaiser. Não é, é o mesmo estilo de cerveja. É o mesmo estilo. Vai dar uma diferença quando a pessoa pega e entra. Olha, eu tomei uma American Light Lager. Eu tomei uma Pale Ale, é uma cerveja que tem um corpo mais maltado. Eu tomei uma América Pale Ale, ela recebe uma carga maior de lúpulo. Eu tomei uma Porter, uma cerveja escura, mais robusta. Então, no caso aqui, dessas cervejas normais, é uma identificação que a pessoa tem? É pequena. Ele nem sabe o que está acontecendo. É pequena. Realmente a gente tem mais a ver com a marca que ele visualiza lá, né? Nem com o sabor, não. É a mesma questão que eles falavam. A água de tal lugar é melhor. Para ser sincero, hoje em dia, você meio que remodela qualquer água. Eu faço uma água igual da Alemanha, eu faço uma água igual... Antigamente, tudo bem. A água de Pirapora era muito famosa. Uhum. Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia, se você remodela as características fisioquímicas totalmente, acrescenta sais minerais, tira sais minerais, muda o pH, você muda tudo. Não, quer dizer, você produz a água do jeito que tem que ser para depois... Cada estilo de cerveja. Entendi. Agora, essa questão da cerveja ser muito parecido, né, e tal,
A pessoa vira e fala assim, ah, mas essa aqui não tá gostosa, não tá boa. É o quê? O que que tem na cabeça dele? É o costume. Costume, né? É o costume. Agora tem alguma coisa a ver com coisa. temperatura também? Ou deve estar mais quente, mais gelada? Não, com certeza, essas cervejas mais comuns, elas têm que ser bem geladas. Elas mais quentes não são gostosas, não. Agora, existe alguma cerveja sabe que- artesanal que é produzida para ser bebida quente? Porque Mais teve quente, uma sim. época que a Kaiser lançou uma. A Bock. A Bock. Foi quando a Kaiser lançou a Kaiser Bock, foi um estrondo de sucesso. Foi um estrondo, porque foi uma cerveja diferente. Então, essa coisa do ser diferente chama atenção. Chama atenção. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, tem gente que gosta de algumas coisas novas, tem gente que não. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Isso é em tudo quanto é área. Em tudo quanto é área. Mas cerveja é complicado. A gente falar de só uma cerveja... questão interessante. Não, se vocês estão falando que vocês vão colocar aí numa faixa aí de porcentagem, de 80% vocês preferem tomar a cerveja artesanal, é porque, logicamente, às vezes você sai e não tem como levar, se chegar num lugar você tem que comprar, né? A gente não quer ser beer chato, que a gente fala. É uma taxação que existe dentro dos cervejeiros, que é o quê? O beer chato é aquele cara, o chato, que eu não bebo mais cerveja convencional, cerveja comum. Poxa, eu vou numa festa, ele vai numa festa, você está num aniversário, num casamento, tem um outro tipo, não tem o tipo de cerveja que a gente preferencialmente gosta de beber? Eu não vou falar assim, eu não bebo a cerveja. Poxa, eu vou beber. Se você puder, você vai. Mas se tiver da outra que eu gosto, com certeza eu vou tomar dela. Agora não é popular, né? Igual a outra, né? Você não vai achar em todo lugar, né? Mas é o que a gente quer fazer, é o que está acontecendo no Brasil, é uma revolução que aconteceu há 20 anos atrás nos Estados Unidos e está começando no Brasil. Está começando. É mostrar para o pessoal que cerveja especial não é difícil de se fazer, é simples. Você tem que estudar, você tem que conhecer o processo, mas não é bicho de 7 cabeças. Inclusive, eu já vi em alguns sites, tanto chineses, não tem nada a ver com a China. Estou falando que a China vende tudo, né? E também sites americanos, que eles vendem até uma maquininha de fazer a cerveja em casa. Vende. Sim, Não Mas sei, porque eu você não está sei falando qual que é, lá é tão popular que tem até a maquininha do cara. É tanto de refrigerante como de cerveja. Mas eu vou Quer dizer, te dar você não precisa de comprar uma cerveja, você pode fabricar a cerveja. Exato, mas você nem precisa de comprar um equipamento muito caro. Hoje a cerveja caseira, ela é fabricada em caldeirão, em panela, em panelão. Em panelão você consegue fazer cerveja. Você vai ter que ter uns equipamentos básicos, mas isso é fácil de encontrar. Hoje é tudo muito fácil por causa da internet. Hoje a gente em tem... Sete Lagoas agora ficou mais fácil ainda, né? Hoje a gente tem um parceiro, tanto da Mal quanto do Homebrew, que é o Barão Cervejeiro. É uma loja que você vai na loja, tem insumo de cerveja, você encontra tudo o que você precisa, tem na loja. Você vai encontrar malte, levedura, você vai encontrar os equipamentos, você vai encontrar equipamento, de um equipamento totalmente automatizado a um equipamento mais simples. Então você consegue investir pouco no começo e depois você vai comprando um Na faixa de equipamento quanto melhor. seria o investimento para o cara começar? Hoje tem jeito de você montar equipamento de... Depende da quantidade de litragem, eu sempre falo com o pessoal. Vamos falar Quando do a gente mínimo, vai né? fazer assim, 5 dá para litros fazer mínimo? 5 litros de cerveja, mas fazer 5 litros de cerveja, aí tem um período, que o interessante é falar o quê? A cerveja, a gente não faz ela aqui hoje e toma ela amanhã. Ela tem um período, que é o período de fermentação, período de maturação, ela tem um período que ela vai para garrafa, então é fácil de fazer isso. A cerveja vai demorar em média 20, 30 dias para ficar pronto, dependendo do que a pessoa faz, qual método que ela utiliza. E quando você faz 5 litros de cerveja, no final você vai ter uns 2,5 litros engarrafado. Então não compensa. A gente sempre fala, quando você vai começar a fazer, nem que você invista um pouquinho mais, compra um de 20, compra um de 30 litros, um de 50. Que aí vai dar mais garrafas, né? Dá mais. Hoje um de 20 litros está em torno de R$1.000. Um de 50 litros com 2.000 você compra um equipamento. E quem começa a fazer cerveja em casa, é muito difícil fazer cerveja sozinho. Geralmente com Não é parceiros. que é difícil. É tão gostoso. Cerveja é uma coisa que aproxima tanto as pessoas que é gostoso. Quando você vai comprar um equipamento, às vezes, Marcílio, vamos comprar equipamento junto? Vamos juntar mais alguém? Vamos chamar mais umas 3 pessoas? Fica ali 4 pessoas dividindo o equipamento, sai barato, divide de mais vezes. A gente nem vê isso pagando. E insumo é o mais barato.
Para ter uma noção, o preço de litro, o preço do litro da cerveja especial, sendo que a pessoa não vai comercializar, ela consegue pegar a garrafa, reutilizar a garrafa, fica em torno de 5, 6 reais, às vezes menos, 1 litro de cerveja. Hoje um litrão de cerveja vamos normal colocar aí, vamos colocar R$5. uma conta aqui, né, mais simples, para a pessoa entender. Uma garrafa de cerveja normal. Eu vou comprar uma garrafa de cerveja normal, hoje ela está o quê? 600 ml. Ela deve custar o quê? Eu não sei. Porque 1,20 mais ou menos. 1,20? Mais ou menos 1,20 uma garrafa. Não, você fala cerveja que vende em comércio? Não começa. A cerveja garrafa qual vazia. Brahma? Não, a Antártica? cerveja. Vamos comprar Uma garrafa vazia. Uma Brahma. uma Brahma, Uma Brahma. Skol, Antártica e tal. Eu acho que deve estar por volta de uns R$6. R$6. Uma garrafa de 600 ml. Mas na Lagoa, na volta da Lagoa, por exemplo, lugares mais caros da cidade, é uns 9, 10, por aí. Mas aí vamos colocar o preço médio, R$6. R$6 uma garrafa de 600 ml para você produzir Quanto 1 ficaria litro, uma? 1 litro de cerveja especial. Pois é, mas uma de 600 ml da que você produz ficaria em quanto? Da que eu produzo é diferente, porque a gente hoje paga fábrica. Mas se eu fizesse em casa, não gastando com garrafa... Quer dizer, o cara que comprou esse equipamento e tal e vai fazer. Isso, aí a pessoa que faz cerveja em casa, ela vai gastar em torno de R$3,50 para fazer 1 litro, para fazer 600 Quer dizer, ml. a metade do que ele... Metade do Da preço de uma cerveja que hoje é comercializada. Do jeito que ele Do quer. jeito que ele pode quer e fazer mais o- saborosa. Exato. E é igual um filho, falar que é seu, você olhar pra ele assim, é maravilhoso, gente. É uma criação sua, entendeu? E no caso, a pessoa pode... você falou... porque você falou assim, 20 litros, né? Uhum. Para ele produzir esses 20 litros, quantas horas que ele gastaria? Vai gastar. No trabalho dele, né? Ele vai Você falou que ela gastar. parece que ela tem que ficar descansando um tempo, alguma coisa assim? Isso, tem um período de fermentação, de maturação, mas tem um período da abraçagem, que é do dia que você faz a cerveja. Esse período do dia que você faz a cerveja, dependendo da litragem, ele aumenta ou diminui. Mas é em torno de umas 6 horas o período. Tá, mas eu poderia fazer 20 litros hoje, 20 litros amanhã, com o mesmo equipamento? Pode. Você pode fazer 20 Eu litros. estou querendo dizer o seguinte, vamos supor que o pode cara... ir, Pode fazer várias. Você pode fazer 2 por dia. Eu falo assim, o cara tem um aniversário em casa e ele está se preparando para o aniversário, quer convidar todo mundo, tá? E ele precisa ali de 5 caixas de cerveja. Ele falou, vou produzir as 5 caixas de cerveja. Ele pode produzir com o mesmo equipamento que você falou, né? Dos Exato. 20 litros. Pode sim. Aí ele fica curtindo aquilo ali, vai produzir, daqui a 30 dias vai ter a festa. e Vai tal. estar pronta a cerveja. E sim, é claro que ele tem que ter, né, por exemplo, o equipamento para fazer. A gente chama abraçar justamente porque a gente fica com. Tem que ter braço mesmo, gasta energia misturando aquilo tudo. Depois ele tem que ter a parte de geladeira para poder colocar na temperatura. Tem o termômetro específico para ele colocar a temperatura que ele quer, né? Tem que comprar garrafa, se for engarrafar, tampinha, se for usar tampinha. Se não, pode ser em barril, tem que comprar um barril. Então tem uns gastos a mais, né? Não é algo para fazer uma vez ou outra, não. É algo para fazer mais recorrentemente. Mas é possível sim fazer. Agora, uma dúvida sobre a forma de você ou engarrafar ou guardar, né? Você poderia também transformar a cerveja artesanal num chopp, porque tem uns barris de chopp? Pode. Como é que é isso? Você quer falar? Essa é uma questão clássica e muito simples das pessoas saberem. Porque se a gente falou da garrafa, comprar a tampinha, não sei o quê, Sim. pode virar um barril de chopp? Tecnicamente, a diferença entre chopp e cerveja é que chopp não é pasteurizado e cerveja é. Pasteurização é um processo de temperatura que aumenta e diminui para matar alguns micro-organismos e ela durar mais. Se ela duraria 2 meses, mais ou menos, 3 meses, ela dura 6. Exemplo. Isso é o que é a diferença entre chopp e cerveja. Só isso, mais nada. Pode Tem parecer até até revelador para algumas pessoas, mas é só isso. Mano. Tem até uma história. O que acontece? A história do chopp. Por que o nome chopp? Chopp só existe no Brasil, essa palavra chopp. Sim. Porque quando foram instaladas as primeiras fábricas aqui no Brasil, chegavam os técnicos que eram de fora do país e começavam a dar o treinamento para o pessoal. O que acontecia? Quando chegava no final do dia, o pessoal ficava louco para tomar cerveja. A turma de fora chegava, vamos pôr um exemplo, o pessoal que vinha da Alemanha ficava louco para tomar cerveja aqui no Brasil. Chegava, pegava uma caneca e falava assim, ich möchte ein Schoppen. Como se fosse, eu quero um Schoppen. Aí o pessoal não entendia o que era e pensaram assim, então esse Schoppen, então cerveja que ela é retirada direto da máquina é chopp. E a cerveja, quando é pasteurizada, é cerveja. É cerveja. Mas não tem diferença. É cerveja, tanto no barril
quanto na garrafa, é cerveja do cerveja mesmo do mesmo jeito. jeito. Mas a gente criou essa história e virou. Hoje tem chopp, cerveja, sendo que é a mesma coisa. A diferença é, eu diminuo o tempo do processo quando eu coloco no barril. Quando eu tenho que colocar na garrafa, ela tem um período maior, a não ser que eu faça em fábrica. Em fábrica eu posso manter o mesmo prazo, porque aí vai ser feito a carbonatação forçada. Mas, a carbonatação forçada, com injeção de CO2, com dióxido de carbono. Mas fazendo no barril ou fazendo na garrafa, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ah, tá. É a Legal. mesma Então coisa. o cara pode produzir a cerveja e Se ele tiver o barril, ele vai colocar no barril. colocar no barril Ele e pode. poder beber Ele diminui o tranquilamente. período, em vez de esperar 30 dias, ele vai esperar 17, 20 dias. Depende do estilo da cerveja. Ah. Tem cerveja também que você pode deixar maturando por meses. Tem cervejas que são mais alcoólicas, cervejas que são mais lupuladas, que você pode deixar ela ter uma validade maior, você vai ter um aroma diferente. Quanto mais tempo ela maturar, mais características ela vai ganhar pelo período que ela está maturando. Então é fantástico o universo da cerveja. Que bom. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um chopp agora, vamos fazer um intervalo aqui, tá? Ou uma cerveja artesanal, né? E daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco. Vamos falar um pouco também um pouco mais sobre o curso e vamos falar também sobre o evento que vem por aí. Até lá então. Daqui a pouquinho voltamos.